Pessoal, estamos de volta aqui. Eu vou falar sobre as nossas outras 5 aulas do curso, né? O curso para a prova de escriturária do Banco do Brasil. Nessas outras 5 aulas agora, os outros tópicos mais importantes para que a gente possa traduzir o texto com facilidade e, consequentemente, acertar as questões de múltipla escolha, ok? Então vamos lá. Bom, na aula 6 agora, seguinte, a aula 5 eu vou falar sobre os verbos modais. Esses verbos são muito importantes porque eles estão em todas, caem nas provas, porque eles são fundamentais em uma sentença. Eu vou explicar direitinho, can, could, shall, should, todos eles. E, como eu havia feito anteriormente, eu peguei exemplos do texto. Vejam bem, nessa parte da prova, nós temos 3 verbos. Repara que o verbo modal, ele pede um verbo logo após ele. Ok, como cada um tem uma função, o verbo can tem a função de habilidade, a melhor tradução para ele é o verbo poder, mas dependendo da situação, a gente vai ter outra tradução. Vou explicar direitinho. O verbo to might, ele é um verbo modal. O que é um verbo modal? Ele pede um verbo após ele e ele tem a função de probabilidade. Nós vamos estudar direitinho, um por um, will, would, may, might, e assim que tenhamos eles em mente, a tradução fica muito mais fácil. Então, a aula 6 vai ser apenas sobre verbos modais. Pronto. Na aula 7, eu vou falar sobre um dos mais importantes, um dos tópicos mais importantes, são as conjunções, que são palavras que fazem ligação entre 2 orações. Cada uma tem uma função. Obviamente que nós não podemos pegar um significado só. Por exemplo, a gente está acostumado a saber que but tem um sentido de mas não é só mas. Pode ser porém, contudo, que senão, vai depender do contexto. Então a gente tem que ter a mente aberta que a conjunção, ela não pode ter apenas um significado. Por exemplo, não é só conjunção. Qualquer palavra numa sentença pode ter vários significados, eu explicar direitinho, para vocês não ficar com a cabeça fechada e achar que uma palavra tem uma classe gramatical só. Senão já era, ok? Outra conjunção super importante, nevertheless, aqui tirei também de uma parte do texto, aqui ela pode ser não obstante, entretanto, embora, todavia. Lógico que você não vai ter que decorar todas, mas você tem que ter flexibilidade na hora de traduzir, ok? Pronto. Yet, apesar de yet ser muito conhecido no presente perfeito, ela pode começar a sentença, igual ela começou aqui, no sentido de todavia, ok? Então as conjunções mais importantes das provas, eu já fiz uma lista delas, nós vamos memorizá-las. Então, fechamos a aula 7 falando sobre conjunções. Na aula 8, o tópico mais importante, ok? O que é um phrasal verb? Vejam bem, nessas 2 sentenças do texto que eu peguei, 2 partes, achei 2 phrasal verbs aqui, ó. Fall off e come up with. Bom, o que são phrasal verbs? Vejam bem, nós temos um verbo e temos uma preposição. Geralmente a preposição off ela tem um sentido de fora, tirar. Aqui ela não tem esse sentido, ela está ligada ao verbo fall e ela tem um outro sentido que eu vou explicar na aula direitinho. Ok? Então quando você vai estar fazendo uma tradução de uma sentença ou de uma parte do texto, se você acha uma preposição, é só você olhar se ela tem alguma relação com o verbo anterior. Obviamente que elas podem estar, aqui elas estão juntas, elas podem estar separadas também, eu vou explicar. Nesse caso nós temos come, came, mais o up, mais o if, que os 3 juntos têm um sentido diferente. Então não adianta desligar ou desconectar a preposição do verbo. Ok? Nesse outro exemplo, também tirado das provas, eu tenho come out of, que é o verbo to come, mais out, mais of. Nós vamos explicar direitinho. Então a aula 8 fechando, tópico ultra importante e cai também nas provas direto, as phrasal verbs. Pronto. Na aula 9, eu peguei 2 verbos coringas do inglês, o verbo to get e o verbo to have, e vamos explicar quais as funções dele numa sentença. Como assim? Quando eu vejo o verbo get numa sentença, é só olhar o que vem depois e vai ser fácil de traduzir. No caso aqui, ele está no sentido mesmo de obter. Aqui no caso, não estão conseguindo o apoio que você precisa.
ok? Então nós temos um substantivo aqui depois, isso facilita demais. Então o verbo to get, a gente vai ter que analisar o que vem, que estiver em torno do verbo, ok? O verbo to have, que é mais coringa ainda, porque como eu havia falado na aula de tempos passados, se ele tiver um verbo depois dele, ele pode ser um presente perfeito. Nesse caso não. Nesse caso aqui o verbo to have está funcionando simplesmente como o verbo ter. Por quê? Porque ele tem um substantivo após ele. Ok? Bem tranquilo de entender. Nesse caso, vejam bem nessa sentença aqui. Nós temos o verbo to have, mas eu tenho depois dele um verbo na terceira forma e depois ainda um outro verbo com ing. Ok? Aqui o verbo have, ele é auxiliar desse e ainda tem um termo ing. Esse aqui é o nosso presente perfeito contínuo, que vai ser explicado direitinho também na aula número 2. Pronto. Na aula 10, o que eu fiz? Eu peguei duas provas, nós vamos fazer a análise de duas provas da CESGRAN Rio, as provas mais atuais, e vamos traduzi-las e pegando os conhecimentos que nós adquirimos durante todo o curso. Então vai ficar fácil a gente pegar as provas e fazer análise. Por exemplo, tem verbo aqui, então dessa maneira vai ficar bem fácil. Então a aula 10 vai ser aula apenas de interpretação. Eu peguei duas provas, nós vamos pegar essas duas provas e analisá-las como se a gente estivesse fazendo uma prova. Ok? Ok. Bom, gente, essa foi a apresentação do nosso curso para escriturário do Banco do Brasil e espero vocês na aula 1, ok? Até lá.